Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um dos nossos últimos indicadores que foram disponibilizados lá no Drive, que é o Scalper Pro. Vou falar uma coisa para você. A gente se surpreende toda vez que a gente faz novos estudos e chega em novos resultados, porque realmente, quanto mais você vai estudando, mais você vai se aperfeiçoando, você vai vendo, cara, você percebe que existem ferramentas que, são muito tops, que tá ali na nossa cara e que você simplesmente não consegue perceber o quanto aquilo ali é eficiente de fato. E o Scalper Pro foi uma surpresa para mim, porque ele é um setup que eu já tenho há algum tempo já. Eu já tinha estudado ele, já tinha visto algumas possibilidades dentro de um código, de uma estratégia um pouco mais antiga. E aí eu estava revisando as coisas, o meu arquivo aqui, né, de estratégia, indicadores e tal. Achei esse e fiquei surpreso com uma possível releitura desse código que eu já tinha já há algum tempo. Vou trazer para vocês aqui como funciona o setup, vou mostrar para vocês os indicadores, vou mostrar para você o que ele calcula, como que ele faz aqui, toda a questão aqui de entrada, de possibilidade e tudo mais. Só que eu, como sou um cara que eu não gosto de ficar posicionado por horas, nem por muito tempo. Eu gosto de fazer operações de scalper. Eu sou assim, cara. Eu gosto de scalper. Tanto que o nosso primeiro indicador é o Ernex Scalper, que foi que até hoje ele é um ícone aí, né? E eu agradeço muito a Deus por causa disso. Mas eu, na minha raiz de scalper, cara, achei muito top isso daqui, porque o Scalper Pro ele vai te mostrar os últimos pontos de suporte e resistência do gráfico. É óbvio que ele vai analisar o período para trás e tal. Você vai poder definir isso de forma livre. Os parâmetros estão lá para você poder mexer. E aí você definindo esses pontos de suporte e resistência, você vai fazer entradas contra a tendência. É basicamente isso o setup. Então você pega a última resistência, último suporte, posiciona uma ordem em cada um deles contra a tendência, e aí você faz um scalp nessas regiões. A principal ideia, o principal conceito é que, cara, na grande maioria das vezes, os suportes e resistências são respeitados, eles não são rompidos. Né? Então você tem, na grande maioria das vezes, eles sendo respeitados ali. E aí a ideia é justamente essa: aproveitar que o preço, na grande maioria das vezes, respeita esses pontos de suporte e resistência e fazer nesse preço operações contra a tendência, de scalper, tá bom? Rápido, pouco ponto para ganhar, pouco ponto para perder. Por padrão, eu deixei 3 para 1 porque a assertividade tá muito monstra. A assertividade passou de 80%. Então, numa relação 3 para 1, ficou muito boa mesmo essa relação de assertividade. Se você colocar até mesmo 10 para 1, se você colocar 50 pontos de gain e 500 pontos de stop, pelo menos nos últimos 6 meses, que foi o período que eu consegui fazer de backtest aqui, ele fechou positivo, foi mais de 90 e poucos por cento de assertividade nesse setup aqui, nessa configuração padrão que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar um pouco mais do indicador em primeiro lugar. Eu vou excluir ele aqui e vou adicionar um indicador no gráfico. Vocês vão ver que ele vai adicionar dois indicadores, tá? Duas linhas aqui. O primeiro é o indicador de linhas, que ele vai pegar o histórico aqui dos pontos de suporte e resistência e vai plotar no gráfico aqui o histórico dos pontos, tá vendo? Ó? Então ele vem aqui e vai plotando, cara, infinitamente o histórico aqui, para a gente poder saber aonde foi que o preço andou, o que, que aconteceu, aonde que foi renovado o ponto de suporte e resistência, para você poder fazer um histórico, para você poder fazer estudo, para você poder usar isso aqui da forma que você quiser, né? Você pode pegar o seu robô, pegar essa linha aqui, colocar lá, enfim, isso aqui é para você poder usar da forma que você achar melhor. Que é esse indicador aqui de cima, ó. Se eu ocultar, vocês vão ver que ele vai sumir as linhas, se eu pôr para exibir, vai aparecer aqui o histórico, tá? Então essas aqui são as linhas de histórico. E nós temos os últimos pontos de suporte e resistência que são marcados com essas horizontal lines aqui, que fica até o final do gráfico bonitão assim, ó, tá vendo? Para a gente poder ter de forma muito mais visual e bem mais, né, clara aqui no gráfico, aonde estão de fato os últimos pontos de suporte e resistência do gráfico. Aqui eu estou usando o gráfico de 1 minuto e obviamente você pode usar para qualquer time frame, para qualquer tipo de gráfico, para qualquer ativo aqui da plataforma do Profit e também para as outras plataformas da Analógica, o Vector e Black Arrow também funciona 100%. Tá? Então, entendendo que o indicador ele vai pegar os últimos pontos de suporte e resistência, eu vou mostrar para vocês como que ele vai fazer isso. Se a gente abrir aqui os parâmetros do indicador, vamos ver aqui que esse aqui é o robô, né? Então ele está bem completinho. Então, horário de início e final, modo de suporte e resistência.
O modo de suporte e resistência eu deixei aqui para poder configurar porque é o seguinte, ó. Eu particularmente não tenho o objetivo de trazer para vocês um setup milagroso que vai fazer vocês ganharem muito dinheiro e que vai fazer todo mundo ficar rico e milionário. Porque se eu achasse um setup desse, cara, eu não ia vender para ninguém, mano. Eu ia guardar para mim as 7 chaves, eu ia lá no banco, ia fazer um empréstimo de não sei quantos mil reais que tivesse disponível para mim, ia colocar na conta da corretora e ia, colocar tudo que eu pudesse para esse setup me deixar trilhardário. Então, aqui o meu objetivo é oferecer para vocês ferramentas que te possibilitem ter ganhos na bolsa. Eu tenho deixado esse setup rodar aqui na minha conta real. Quer ver, ó? Eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó, minha conta real, ó, R$ 13. Eu tô deixando ele rodar, coloquei R$ 200 de capital, ele tá rodando, rodou ontem, rodou hoje. 2 dias já. Já fez 10%. Que para mim, é muita coisa. Se você pegar qualquer investimento de renda fixa, ele vai te pagar 13% ao ano. Meu irmão, 13% ao ano. Ele já fez R$ 13, ele já fez R$ 23. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o relatório. Aí, ó, 23. Foram duas operações precisas, foi ok. Papo um pirulito. Tá aqui, não tive nenhum problema. Foi rapidão, ele fez a entrada, 100% de assertividade e tá ok. Então ele tá rodando aqui desse jeito. Tá na conta real aqui, vocês viram, abri sem problema nenhum. Agora, o meu objetivo não é trazer para vocês um setup milagroso e falar assim, não, cara, esse aqui é o setup que vai te deixar rico. Não é. Mas existe a possibilidade, obviamente, de você tirar ganhos reais na bolsa, cara. De verdade mesmo. R$ 200, eu já fiz R$ 23. Então, se você tirar aí os custos e tudo mais, vai dar vintão, 10% do capital. Se você tivesse 2.000, você teria feito 200. Se você tivesse 100.000, você teria feito quanto? Fica para você pensar aí. Beleza? E eu tô operando com um contrato. Se eu tivesse operando com 10 contratos, já teria feito 200. Se eu tivesse operado com 20, se eu tivesse operando com 100, com 200 contratos, que é o que a galera realmente faz. Pega um setup aqui que tem uma assertividade alta, coloca lá 500 contratos para fazer uma operação por dia e ganhar R$ 5.000. São as possibilidades. E é isso que eu tento fazer com vocês aqui, oferecer possibilidades, não oferecer nada milagroso, nem nada desse tipo não, tá? É um setup que ultimamente tem tido uma assertividade muito grande e eu tô apostando as minhas fichas nele, tanto que ele tá na conta real, eu tô colocando aqui pra rodar de boa na minha conta mesmo, pra ter a prova mesmo que o negócio tem funcionado muito bacana ultimamente. Então, voltando aqui nas configurações, eu tenho um modo de suporte e resistência que é o que? Ele tem dois modelos de suporte e resistência, que é o modelo de fractais, que a gente vai pegar, já tem um vídeo meu explicando, entra lá no vídeo do fractais, eu vou deixar o card aqui em cima, então entra no vídeo que eu explico o que é um fractal. Então ele tem esse modelo de fractais, que é o modelo 1, se você colocar o modo SUP-RES, que é suporte e resistência 1, ele vai ter um modelo de fractais. Se você colocar 2, ele vai ser o modelo de highest lowest. E o que é esse modelo de highest lowest? Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou habilitar o gráfico, as linhas de histórico, que é o seguinte, ó. No modelo de highest lowest, eu tenho uma condição específica para que ele me mostre e sinalize um novo suporte ou resistência. Se você adicionar um indicador de highest lowest aqui, ele não vai fazer isso aqui. Isso aqui é uma adaptação, uma mudança que eu fiz no Highest Lowest. Que é o quê? Ele só vai me sinalizar um novo suporte ou uma nova resistência quando o preço atual for maior ou igual ao suporte e resistência anterior, tá? Então, eu só vou ter um novo suporte sinalizado aqui quando eu tiver o rompimento do suporte anterior ou da resistência anterior. Então, por exemplo, se eu tiver, deixa eu inserir aqui um indicador de Highest Lowest para vocês poderem ver. Bom, então aqui as linhas de highest e lowest. Deixa eu colocar no. Ah, já tá de 20 já, beleza. Vou colocar uma corzinha também, só pra gente poder diferenciar. Beleza? Percebam que aqui eu tenho as linhas de highest, que é a maior máxima dos últimos 20 períodos, que está configurado aqui, e lowest, que é a menor mínima dos últimos 20 períodos, conforme está configurado aqui. Então, o que que acontece? Eu só tenho a atualização dessa linha de suporte e resistência toda vez que a minha mínima for menor ou igual ao meu lowest anterior. Da mesma forma, eu só tenho a atualização dessa minha linha aqui de highest toda vez que o meu highest for maior ou igual ao meu highest anterior. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui, apesar da linha de highest
né, ter sido atualizada, porque essa aqui é a maior máxima dos últimos 20 períodos, ela não é um suporte nem uma resistência. Ela é simplesmente a maior máxima dos últimos 20 períodos. Mas isso não faz dela uma resistência. O que faz dela uma resistência é ela não ter sido rompida ainda. É o preço ter atingido esse máximo, esse topo, e ele não ter sido rompido, ele ter sido uma resistência. O preço não conseguir romper esse ponto. Da mesma forma, a mínima. O fato desse preço aqui, ó, ser a menor mínima nos últimos 20 períodos não faz dele um suporte. Só faz dele a menor mínima dos últimos 20 períodos. O que faz dele um suporte é ele não ter sido rompido ainda. O preço ter chegado aqui nesse ponto, nesse preço aqui específico, e não ter sido rompido. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui o rompimento da menor mínima dos últimos 20 períodos, aí eu posso começar a considerar esse preço como um preço de suporte. E o contrário também no caso da resistência. Quando eu tenho rompimento do último topo dos últimos 20 períodos, aí eu posso começar a pensar naquele ponto ali como uma resistência. E aí eu tenho essa linha plotada aqui, ó, até o final, que é quando, ó, eu tenho o preço rompendo a maior máxima dos últimos 20 períodos, e aí esse ponto, então, passa a ser uma resistência. E aí repare que ó, ele vem caçando as resistências. Ó. Rompeu, rompeu. Bom, quando o preço não rompeu mais, então ele manteve aqui a resistência. Depois rompeu de novo. E aí quando o preço não rompeu mais, então ele identificou ali um ponto de resistência. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele veio rompendo as mínimas, veio rompendo a mínima, bom, não rompeu mais. Então ele identificou esse ponto aqui como um ponto de suporte. Depois veio, rompeu, atualizou, atualizou, atualizou. Quando não rompeu mais, então ele identificou esse ponto como um ponto de suporte. Por isso que, cara, esse setup tem sido muito assertivo, pelo menos nesses últimos tempos. Tem funcionado muito bem, cara, muito bem mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o conceito do modelo 2 de suporte e resistência e eu espero também que, né, isso aqui ajude vocês de alguma forma. Então, vocês entenderam o modelo 1, que é o de fractais, que eu deixei o vídeo no card, tá? Só você entrar nas configurações aqui do vídeo você vai ver. E o modelo 2 eu expliquei aqui agora, que é o modelo de highest e lowest, beleza? Então, nas configurações do indicador, vocês podem ver aqui que você pode escolher o modo de suporte e resistência e o modo de fractais. O fractal é a quantidade de períodos para trás que ele vai olhar. Aqui no caso do highest e lowest, tá bom? Se você deixar o modo 2 e o tamanho do fractal, e aí você vê o vídeo do fractal, que eu explico como é que funciona, né? Eu tenho topos ascendentes, depois topos descendentes, fundos descendentes, depois fundos ascendentes, e ele precisa olhar X candles para poder definir se ele encontra ou não um fractal ali naquele ponto. Beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como que ele vai identificar esses últimos pontos de suporte e resistência, tá bom? E aí eu coloquei algumas questões para ficar mais visual, para a gente poder ter uma ideia melhor, caso você queira operar na mão, ou caso você queira fazer algum estudo, ou qualquer uma outra coisa. Beleza? Então a gente tem aqui a área de swing, que eu vou explicar daqui a pouco. Depois tem de plotar o histórico, que é justamente aquelas linhas lá, tá bom? Que eu coloquei aqui, como na verdade ele vai em dois, que um é o horizontal lines e o outro é o plot. Então isso aqui ficou meio redundante, mas eu coloquei só por questão de segurança, beleza? E tem essa parte de plotar FIBO, que é referente a essas linhas que estão aqui, ó. O 61, 50 e 38. O 50 eu deixei ele plotado de forma fixa, não tem como você tirar o 50%, porque ele vai mostrar a área de swing. E a área de swing é um filtro que eu utilizei para que ele não faça entradas quando o preço estiver comprimido. Quando estiver muito consolidado, num range muito curto, eu não quero que ele faça essas operações, porque ele pode estar formando uma bandeira ali. Então o preço está comprimindo para poder expandir. Então eu quero que ele só faça operações contra a tendência quando essa área de swing, que é a diferença entre a última resistência e o último suporte, tá aqui ó, 195, que 195, eu quero que esse ponto, essa área de swing, seja maior do que um intervalo X de ticks que eu vou definir, porque eu não quero que ele faça operações contra a tendência quando o preço estiver muito consolidado, num range muito apertado, porque quer dizer que o preço está acumulando ali naquela região para ele poder seguir ou para cima ou para baixo. E aí, como a gente está fazendo operações contra a tendência, eu não quero que isso aconteça, obviamente, porque senão ele muito provavelmente vai ser estopado. E é justamente isso que é a área de swing, né? Eu ia falar depois, mas eu ia deixar para falar na execução, mas a área de swing, então, ela está aqui em ticks, beleza? Aqui no caso são 200 pontos, então se a minha área de swing for menor que 200 pontos, eu não vou posicionar ordem nenhuma, eu não quero fazer nenhuma operação nessa região, nos últimos suportes e resistências, tá? Eu estou entendendo que o preço está acumulando, 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 para ele então poder expandir. É um conceito básico que a gente tem nas bandas de Bollinger, que é quando a banda fecha, muito provavelmente haverá um período de squeeze, que é ela aumentar e você ter ali então o início ou o rompimento de uma tendência de alta ou de baixa. Então essa área de swing é esse filtro, ele vai limitar ali para você não poder fazer operações quando o preço está muito acumulado. E eu deixei aqui, ó, para plotar ou não a FIBO.
Se eu colocar como não, ele só vai plotar a área de 50%. E eu deixei aqui também opcional os níveis de fibra que você quer. Então, se você colocar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar como sim, aplicar, e aí se eu colocar 75 e 25, ele vai aplicar 75 e 25% aqui nas áreas, tá bom? Isso aqui eu deixei para ficar de forma mais visual. Eu achei bem bacana, eu achei que ficou bem legal isso aqui. E, cara, eu não adicionei um parâmetro para a espessura desse gradiente aqui. Mas se você quiser, eu posso colocar depois um parâmetro para você poder, para a gente poder mudar isso aqui. Eu sinceramente não achei muito relevante, mas porque eu particularmente deixo sem plotar, deixo só o de 50%, que é a área que me interessa, que é o 50% dessa última região, que na grande maioria das vezes, cara, grande maioria das vezes, são pontos nos quais o preço bate e tende a repelir. Na grande maioria das vezes. Na grande maioria. Cara, é muito impressionante isso. Ó, deixa eu colocar o histórico aqui. Tô gravando, ó. Ele encontrou um último suporte e ele marca, foi até bom isso ter acontecido, porque ele vai marcar, e aí quando esse preço, se por algum acaso esse novo suporte se confirmar, ou seja, se o preço fechar acima desse preço aqui de suporte, então ele vai confirmar e vai esticar a linha até o final do gráfico. Se o preço não se confirmar, ele vai continuar buscando e ele vai ficar amarelinho aqui, vai ter uma mensagem que é o último suporte rompido, possível resistência. Vamos ver como é que vai fechar. Se esse candle fechar acima, ele vai marcar, vai definir a área, vai salvar, colocar até o final, vai marcar aqui também a área de 50%. E isso acontece do mesmo jeito aqui na resistência. Se ele romper, ele vai ficar só um quadradinho, vai esperar fechar o candle para confirmar. Aí, ó, tá vendo o último suporte rompido, possível resistência, fica de amarelo para você ter atenção. E aí, você pode ver que aqui, ó, no filtro, tá com essa área de swing de 185. Então, se o filtro tivesse de 200, ele não faria essa operação. Ele não teria entrado aqui, porque eu entendo que o preço está acumulado e aí eu não quero que ele faça nenhuma operação nessas regiões com a área de swing muito curta, entendendo que o preço está acumulado. Beleza? E você pode desativar, você pode deixar um filtro maior, ou você pode deixar sem esse filtro, só você colocar como zero, e aí ele vai fazer as operações toda vez. Aqui, por exemplo, ó, talvez ele pode ser que pague, pode ser que não pague, pode ser que vá embora, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas foi uma coisa que eu observei que eu achei interessante de ter essa possibilidade de adicionar esse filtro aqui, tá bom? Então vamos lá. O robozinho, ele tem a possibilidade de take e de stop, sempre em ticks, beleza? Como a ideia é ser scalper, né? São 50 pontos de take, 150 pontos de stop, sempre em ticks, então você pode usar no dólar, pode usar em qualquer ativo que você quiser, tá bom? Sempre operando contra a tendência nos últimos suportes e resistências. Vamos lá, observações. Vamos lá, hoje, por exemplo, nós tivemos aqui ele, cara, metendo bronca, tá? Você vê que ele tomou, talvez ficou negativo um períodozinho aqui e tal, acertou, foi, pum, tomou um stop. Pessoal, até a gente vai virar para mim e falar, nossa, Rafa, por isso que não tem como você ter um risco-retorno tão diferente assim, 3 para 1, não faz sentido, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então, amigos, vamos lá, observações. Esse daqui é o setup rodando hoje, dia 20 do 8, tá bom? Percebam que ele teve uma máxima de R$ 70, ou seja, ele fez 350 pontos. E ele foi direto, tá? Se eu pegar aqui as operações, cadê operações, ó? Ele acertou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete operações na pauleira, mano. Uma atrás da outra. E aí teve um stop, acertou mais três, recuperou. Teve mais um stop, acertou mais três, recuperou. E aí ele deu uma deslanchada porque ele tomou dois stops praticamente seguidos aqui, né? Então acabou que ele chegou a ficar zerado e agora tá com 100 pontos de lucro no momento. O que eu falo? Eu particularmente, como eu sou um cara, meu, scalpeiro, se eu tivesse feito essa primeira operação aqui, eu já teria saído fora, 50 pontos. Você quer ver, ó? Vamos fazer o teste aqui. Se eu colocar 10 contratos, não vai deixar, calma, deixa eu pôr. Aqui, ó. 10 contratos, R$ 100. É 10% do seu capital. Para você operar 10 contratos, você precisa de R$ 1.000, tá bom? Vamos supor que você coloca ali R$ 2.000 para você poder operar com 10 contratos. R$ 100 é 5% do seu capital. Se você coloca aqui 50 contratos, R$ 500. Se você coloca aqui 20 contratos, R$ 200. Meu, R$ 200 por dia, tá bom? Por dia. Agora, se você coloca aqui, aí a brincadeira já começa a ficar mais séria. Se você coloca aqui, ó, 100 contratos, R$ 1.000 por dia. Se você coloca 200 contratos, 2K por dia. Ah, Rafael, mas eu vou arriscar 6. Cara, a assertividade dele, quando você fizer download dele no Drive, você baixa e faz o backtest. Tá bom? Tem como você fazer. Só você vir aqui, colocar no editor, dar play, vir aqui no gráfico que ele roda, que você consegue fazer o backtest. Cara, você vai ver, mano, que ele tá extremamente assertivo. Ó, com 500 contratos é R$ 5.000.
É claro que você não vai colocar 50 mil reais aqui para você poder rodar e deixar o negócio, né, a Deus dará. Mas, se tem essa possibilidade, cara, se eu tivesse, eu faria. Tá bom? Então, é tudo questão de possibilidade. Tudo questão de você ver o que cabe dentro do seu bolso, de você separar uma grana, de você colocar para rodar e fazer uma operaçãozinha ali por dia. Tá bom? Não tem segredo. O módulo de automação você coloca aqui e tal, e ele roda 100%. E por algum acaso, se você não quiser colocar, ter que contratar um módulo de automação para rodar aqui no Profit e tudo mais, essa estratégia também está disponível lá para o Trader Evolution. Então, esse mesmo setup aqui, do mesmo jeitinho, mesma coisa, também está disponível para o Trader Evolution. Então, se você não quer pagar para poder automatizar, não, Rafa, poxa vida, a grana tá curta, eu vou ter que pagar o módulo de automação ainda e tal. Então, poxa, o que que eu posso fazer? Cara, também está disponível para Trader Evolution, esse mesmo setup, desse mesmo jeito aqui, tá bom? E lá você contrata pela Genial, por exemplo, você não paga nada, tem que rodar um mini contrato por mês e a plataforma é gratuita, e aí você consegue automatizar esse setup aqui de forma 100% gratuita, beleza? Sem ter que contratar um módulo a mais, tá bom? Então na Trader Evolution tem esse setup aqui também, só que tá disponível lá no Drive da Trader Evolution, beleza, galera? Então que tem um custo maior justamente porque você não precisa do módulo para poder rodar os setups. Então, pessoal, é isso aí. Esse aqui é o nosso setup de Scalper Pro. Não tem muito segredo, cara. Ele pega a última linha de suporte, pega a última linha de resistência, coloca uma ordem aqui contra a tendência nas duas linhas e vá. Não tem muito o que a gente ficar explanando aqui, tá bom? Esse setup já está disponível no nosso Drive, só você entrar lá, fazer o download. Se você ainda não tem acesso ao nosso Drive, tá na descrição aqui do vídeo o link para você poder adquirir o acesso. Tá lá, cara, são mais de 30 robôs, 20 robôs de código aberto, tem mais de 100 indicadores. Meu, tem coisa pra caramba lá no Drive. Ferramentas como essa que te dão a possibilidade de você conseguir tirar ganhos da bolsa, mano. Tá? Eu não prometo nenhum setup milagroso, não posso fazer isso, não tenho condição mínima de fazer isso. Então, assim, não sei quantos dias sem stop, não sei, cara, não vou fazer isso, tá? Não tem necessidade de fazer. Eu acho que isso nem é saudável, nem é real. Muita gente fala muita coisa por aí na internet, mas, cara, o meu objetivo é fornecer para vocês ferramentas, tá bom? Ferramentas, eu espero que vocês gostem, espero que curtam, e é isso aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários do vídeo. Eu vou deixar ele rodando um tempinho aqui para vocês verem como é que é. E eu acho que já deu para ver mais ou menos aqui como é que ele vai plotando aqui os suportes e resistências e tal, plota o último suporte, a área de 50%, última resistência, e ele vai atualizando ali conforme o gráfico vai andando. Vocês viram que, tipo, não tem tem que fechar não sei quantos candles, é um top e fundo que demora não sei quanto tempo para plotar, não. Conforme o preço vai atualizando, ele vai marcando e vai atualizando a região também. E aí é claro que ele precisa fechar um candle para pelo menos confirmar que aquele preço ali realmente é um preço de suporte ou de resistência. Então, por exemplo, ó, se esse candle aí fechar para cima, ele vai confirmar que esse aqui foi o último suporte, foi a última mínima rompida, ó. E aí ele vai plotar essa linha aqui até o final do gráfico, sinalizando esse último suporte. E vocês viram que enquanto o preço estava trabalhando aqui, fazendo novas mínimas, ele manteve essa linha aqui e ele estava dando como último suporte rompido. E aí fica amarelinho para você ter atenção ali naquela região. Viu só? Até de acompanhar da hora, cara. Pô, eu fico muito feliz de poder construir essas ferramentas aqui e de poder oferecer elas para a galera aí ter novos insights, novas operações e tal. Agradeço a Deus pela capacidade e por tudo que ele tem feito por mim e por vocês aí. Beleza, meus amigos? Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, bora pra cima. É nóis.